Olá, bom dia com Jesus sempre. Eu sou a Ana Cristina Alves e vou deixar aqui mais uma mensagem para edificar a sua vida. Assim como está edificando a minha, eu sei que vai edificar a sua também. Essa mensagem de hoje eu já estou meditando nela há uns 3 dias e coisas maravilhosas o Senhor tem falado ao meu coração. Então eu sei que vai falar ao seu coração também. Continue assistindo esse vídeo, não esqueça, já deixa aí seu like, já compartilha também depois com seus amigos. Não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Aciona aí o sininho para que você receba todas as notificações do nosso canal. Então vamos à nossa mensagem hoje porque ela está simplesmente demais. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 ao verso 20. Fala sobre uma história fantástica, que inclui o profeta Eliseu, o seu moço Geazi, o exército da Síria e o exército de Israel. Lá vem nos informando que o exército da Síria ele estava fazendo guerra com o exército de Israel. E toda vez que o rei armava suas estratégias para o exército se acampar num lugar específico para atacar o exército de Israel, Israel de alguma forma ficava sabendo e eles não conseguiam avançar, não conseguiam vencer de Israel. Então o rei da Síria, ele pensa o seguinte: tem um traidor no nosso meio, só pode, porque como que eles ficam sabendo que nós estamos armando aqui? Então alguém de lá fala com ele: não tem traidor nenhum. A questão é que existe um homem lá em Israel, chamado Eliseu, e que Deus revela para ele até aquilo que você pensa no seu quarto de dormir. Esse rei deve ter ficado, gente, muito espantado. Eu, no lugar dele, ficaria. Então, ele toma uma grande decisão. Uma guerra que ele estava fazendo contra todo um exército, agora ele volta para apenas um homem, que era o profeta Eliseu. E ele manda o seu exército ir atrás de Eliseu, e a ordem era: traga esse homem vivo ou morto. E assim o exército vai para Dotã, que é onde Eliseu estava, para capturá-lo e trazer para o rei da Síria. Vamos ver o que deu essa história. Então o exército da Síria chega lá na cidade, cerca tudo, só aguardando o momento para capturar Eliseu, pensavam eles assim. Aí diz que o moço que levantou cedo vê aquela situação e, claro, ele deve ter ficado muito assustado. É como acontece conosco hoje em dia, nós levantamos pela manhã, acordamos com propósitos, com objetivos, que nós sempre temos a cada dia da nossa vida, e de repente nós nos deparamos com uma situação totalmente contrária do que nós imaginávamos. Uma situação ruim, uma dificuldade, e olhamos ali, está ali, e agora? Aquele rapaz, quando ele vê essa situação, ele vai até Eliseu, e ele fala: o que faremos? E eu acho isso muito interessante, porque mesmo estando com medo, ele vai até Eliseu e diz: o que faremos? Ele não se excluiu da situação. Ele não disse: olha, agora é com você. Você vê o que você vai fazer, Eliseu. O que você vai fazer? Quantas vezes alguns de nós não fazemos isso na nossa casa? Acontece alguma situação muito difícil e a gente joga toda a responsabilidade em cima da outra pessoa. Olha, agora é contigo, você resolve, vê o que é melhor fazer. Mas não, ele se inclui naquela situação. Mesmo com medo, ele diz: vamos enfrentar juntos essa situação que está acontecendo. E é isso que nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida. O problema apareceu, a dificuldade apareceu, o desafio veio para você. Não jogue para o outro enfrentar sozinho, mas se inclua nesse novo desafio que bate à sua porta. E Eliseu, acredito eu, com muita calma, ele diz o seguinte: calma, porque maior é o exército que está conosco do que o exército deles. Maior é quem está conosco. Gente, penso que o moço deve ter pensado, deve ter olhado para Eliseu e pensado: gente, ele deve estar doido, porque eu não estou vendo mais nada aqui a não ser o exército da Síria. E muitas vezes o nosso problema está exatamente aí. Estamos com os olhos abertos somente para o exército inimigo que se apresenta e esquecemos de abrir os nossos olhos para o grande exército de Deus que está ao nosso favor.
Eliseu percebe que seu moço não estava tendo a mesma visão que ele, do exército de Deus que estava acima do exército da Síria, ele tem uma atitude que eu particularmente acho linda. Ele simplesmente ora a Deus e ele fala: abra os olhos do moço. Alguns de nós nessa mesma situação talvez diríamos coisas muito ruins, como por exemplo: como você, Geazi, não está enxergando o que eu estou enxergando? Como pode você já estar há tanto tempo comigo e não ter aprendido nada? Como pode você, nos dias de hoje, vamos dizer assim, como pode você já estar tanto tempo na igreja, servindo a Deus, e você ainda não consegue ver o que eu estou vendo? Eliseu poderia ter falado essas coisas e outras para Geazi, mas ele não faz isso. Ele pede para Deus abrir os olhos do moço. Penso eu que em algumas situações Deus está olhando mais para quem foi chamado como o profeta do que quem está sendo o moço. Porque Deus está mais interessado na minha atitude como profeta do que na atitude do rapaz como o moço que ainda não enxergava algumas coisas. Nós não fomos chamados para criticar aquele que não consegue ver o que a gente não vê, mas fomos chamados para fazer como Eliseu fez com aquele rapaz. Abra os olhos do moço, para que ele também pudesse ver. Gente, isso é maravilhoso, porque normalmente não é essa a nossa atitude de imediato. Nós queremos logo criticar, né? Ou chamar a atenção. Mas a mensagem de Deus para a nossa vida hoje é: se você está no lugar do profeta Eliseu, o seu papel é orar para que Deus possa abrir os olhos daqueles que estão à sua volta e que ainda não estão enxergando o grande exército de Deus que está ao favor de vocês. Essa é uma mensagem para que nós possamos refletir muito, porque eu tenho certeza que existem muitos Eliseus e também existem muitos Geazis que estão aguardando a boca profética de Eliseu interceder pela vida dele, para que ele também tenha os olhos abertos e possa enxergar as maravilhas de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, tenha um final de semana maravilhoso, que você tenha seus olhos muito abertos para ver as maravilhas, os milagres de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E lembre-se, não rejeite os moços, mas ore por eles. Graça e paz.